Hein? Diz assim, acharam? Presta bastante atenção na leitura, tá? Eu pediria que depois você permanecesse com a sua Bíblia aberta. E Pedro e João subiam juntos ao templo. Repita comigo, juntos ao templo. A hora da oração a nona. E era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo, ao qual todos os dias punham a porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. E ele vendo a Pedro e a João, repita comigo, e ele vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro com João, fitando os olhos nele, disse, olhe para nós. Repita comigo, olhe para nós. Mais uma vez, olhe para nós. E olhou para eles esperando receber alguma coisa. E disse Pedro, não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E o tomando pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, se pôs em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. E todo o povo ouviu andar e louvar a Deus. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Você pediu para ele colocar o fundo? Glória a Deus. Irmãos, olha aqui para mim. Glória a Deus. Vai tirar foto? Como é seu nome? Emanuel? Por gentileza, Emanuel. Até o final te darei água. Tá bom? Até o final te darei água, te prometo. Até o final te darei água. Glória a Deus. Irmãos, quando eu estava meditando nesse texto bíblico, glória a Deus, faz necessário nós voltarmos um pouco, porque no Evangelho de João, no capítulo 3, no verso 16, vai dizer que Deus, Ele amou o mundo de uma tal maneira que deu o teu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Então, a partir daí, nós conhecemos e nós entendemos um pouquinho da grandeza do amor de Deus para conosco. Perceba que quando Jesus ele vem despindo, pastora Tamara, da sua glória, se fazendo homem e habitando no meio de pecadores, sem se contaminar, sendo Filho de Deus e o próprio Deus encarnado. Jesus ele era um homem que ele tinha uma vida regrada de oração, pastor Alex. Nós percebemos em todo o ministério de Jesus, que Jesus ele sempre se voltava a orar e a ter um particular com Deus, com o Pai. E aí, a partir daí nós entendemos, e nós pela Bíblia, que não havia necessidade do Filho de Deus, ou do próprio Deus, orar. Não havia necessidade de Jesus, como Filho de Deus, orar, porque o pecado não havia sobre ele. Jesus não orava para vencer o pecado, não. Jesus orava para manter um contato direto, uma ligação direta com os céus. Jesus desceu dos céus, mas os céus estavam sobre ele. Jesus deixou o Pai, mas ele era o Pai encarnado. Então Jesus ele tinha uma comunhão plena e perfeita com Deus. Mas a partir daí, Abner, Jesus orando, Jesus antes de fazer qualquer cobrança para os discípulos, Jesus ensinou os discípulos a terem uma vida regrada de oração. Jesus ensinou aos discípulos que não tinha uma forma de vencer o maligno a partir de não ter uma vida de comunhão com Deus a partir de uma vida de oração. Porque não tem como nós termos uma intimidade com Deus se eu não tenho uma vida de oração. Esses dias eu estava ministrando e eu vou falar algo para você aqui, e vai parecer até algo meio que de heresia, mas não é. Eu estava pregando, pastor Tamara, diga assim, crente, servo de Deus, cristão, ele não faz propósito. Como assim, Cleiton? O pastor ensina. Não. Cristão, entenda, precisa ter uma vida de propósito. Eu não vou fazer propósito quando me aperta ou quando a necessidade bate sobre a minha porta. Não, não, não. Eu preciso entender que um dos princípios maiores do Evangelho é ter uma vida de oração, uma vida de comunhão plena com Deus. Mas quando se apresenta uma necessidade
de um irmão ou de uma causa da igreja, nós nos unimos por essa causa e trazemos para a nossa vida de propósito. O pastor Alex tem uma causa na justiça, e ele apresenta a mim: varão, eu estou com essa causa, me ajude em oração. Eu falo: pastor, estou trazendo a sua causa para o propósito que eu tenho diante de Deus, e eu tenho certeza que junto oramos, Deus há de conceder vitória. Então Jesus, quando ele tem uma vida de oração, ele está ensinando os discípulos na prática a ter um contato com Deus. E quando Jesus ele vem ministrando no Evangelho de Mateus, capítulo 4 adiante, Jesus ele está caminhando pelo mar da Galiléia. Jesus observa pescadores, e Jesus diz: vinde após mim, eu vos farei pescadores de almas. A partir daqui nós entendemos e nós sabemos o tamanho da responsabilidade que é seguir Jesus. Porque a responsabilidade, Natália, de seguir Jesus não é estar dentro da igreja. A responsabilidade de seguir Jesus é ser representante dele dentro e fora da igreja. Quando Jesus escolhe alguém, não escolhe alguém para ser representante dentro da igreja. Grava isso. Jesus não escolheu você para estar dentro da igreja, não. Jesus escolheu você para ser igreja, mas não aqui, igreja fora. Aqui você vem para adorar e ter comunhão plena, mas fora você vai mostrar quem é a igreja que Cristo fez você ser. Você não basta vir para a igreja, tem que ser igreja, tem que ser templo, tem que ser membro, tem que ser adorador. Jesus está chamando homens para ser representantes dele sobre a terra. Cada um de nós que fomos escolhidos por Deus, fomos escolhidos para representar. Os irmãos congregam aqui na igreja Vida com Deus, pastoreada pelo pastor Alex Santana e pela pastora Tamara. Os irmãos não tão somente representam essa igreja ou a placa dessa igreja. Os irmãos representam Deus que habita nessa igreja, o Deus que mantém essa igreja, o Deus que sustenta essa igreja. Então você entendeu o tamanho da responsabilidade que é ser adorador? Nós entendemos e nós vemos na Bíblia que quando Jesus vem para reconectar, para reconciliar o homem com Deus. Só que nós aprendemos, Tamara, quando nós vemos crescendo no Evangelho, que a salvação era para os judeus, e após a rejeição dos judeus, a salvação alcançou os gentios, sim ou não? Não é isso, pastora Tamara? Mas deixa eu lhe dizer uma coisa aqui, historicamente, pela Bíblia. A Bíblia diz que Jesus é o Senhor de todos, e Ele veio para as ovelhas perdidas de seu Pai. Olhe para cá, Jesus, quando Ele vem, para Ele chegar à cruz, era mister que alguém traísse, sim ou não? Caiu sobre Judas esta tamanha responsabilidade, infelizmente, de ser o traidor. Se Judas não trai Jesus, Jesus não chegaria à cruz. O propósito, então, não seria alcançado, correto? Para alcançar o propósito da cruz, Judas tinha que trair Jesus Cristo. Assim como também o ponto de partida para unificar, porque o plano de Jesus, deixa eu lhe dizer, quando ele vem, foi para unificar todos os povos e línguas dentro do plano de salvação. Mas para que Jesus alcançasse todos os povos e línguas e trazer todos para dentro do plano de salvação, alguém teria que rejeitar. E quem rejeita? Judeus. Se eles não rejeitam, o evangelho não alcança gentios. Então esse era o ponto de partida para um milagre mais abrangente de Jesus, que era o milagre da salvação, que era trazer todos para dentro do plano de salvação. Jesus então vem pregando e vem chamando homens, discípulos. Jesus, Natália, vem instruindo esses homens. Jesus vem pregando. E quando nós vemos os evangelhos sinóticos, Lucas, ele é específico, porque antes da ascensão, pós-crucificação de Jesus, no capítulo 1 do livro de Atos, Lucas vai dizer assim: fiz o primeiro trato, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Teófilo aqui era o patrono de Lucas, foi quem patrocinou as escritas de Lucas, tanto o evangelho de Lucas como de Atos. Então ele patrocinou. E tanto o evangelho de Lucas como o de Atos, Lucas faz questão de citar esse Teófilo.
E quando ele começa no capítulo 1 falando acerca de tudo que Jesus fez e de tudo que Jesus ensinou, perceba que uma das últimas palavras que Jesus disse aos discípulos é: ficai-vos em Jerusalém, ou permaneçam em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Irmãos, até aquele prezado momento, Jesus, após a ressurreição, Jesus ficou 40 dias ainda com os seus discípulos, instruindo, ensinando a eles, preparando os seus discípulos. Após esse período de 40 dias, Jesus tem a ascensão, e os discípulos vão esperar mais 10 dias, ao cumprir-se o dia de Pentecoste, para receber a virtude do Espírito Santo. Os discípulos vão para dentro do cenáculo. Cenáculo foi onde Jesus realizou a primeira e a última ceia antes de ser retirado. Cenáculo era uma sala ou quarto superior, aonde os discípulos junto com Maria se reuniam para orar e para buscar a face do Altíssimo. Então, enquanto eles estavam em Jerusalém, eles estavam, pastor Alex, envolvidos em oração, buscando a Deus em contínua oração e meditando na Torá e na palavra de Deus. Deixa eu lhe dizer uma coisa: a necessidade de estar dentro e ser preparado dentro para fora. Nós vivemos um período, Abner, nós estamos vivendo esse período, aonde muitos pregadores, muitos cantores, muitos que se dizem evangelho cristãos, estão saindo para fora, mas não sabem nem trabalhar primeiro dentro. São pessoas que querem servir fora, dizer que eu estou pregando, eu estou cantando, eu estou servindo o reino de Deus. Isso não é servir o reino de Deus. Servir o reino de Deus é servir a casa que você está com excelência. Isso é servir o reino de Deus. Não, evangelista, mas Deus me chamou para pregar. Sim, mas se você não tiver debaixo da submissão dos seus pastores, da obediência, da aplicação na congregação que você congrega, Jesus, o que você prega não vai ser recebido. Na congregação que eu congrego, com o pastor Ivan, a Assembleia de Deus, Abner, eu cancelei diversas agendas, porque obreiros da casa não cancelavam agendas. E não dá para deixar o pastor local, a pastora, sozinho sem obreiro. A partir do momento que você é obreiro da casa de Deus, tem cargo, tem trabalho, você precisa entender que a tua primeira responsabilidade é dentro. Pastor Alex me chamou para pregar e eu estou dentro da Bíblia, tá? Eu gosto de palavra. Pessoas que querem assumir ministério fora, sem assumir dentro. Eu estava pregando esses dias no Belém, culto de missões, só na leste, aqui não tem não. Olha para cá. Abner, quando eu comecei na Assembleia de Deus em Nome da Graça, normal, membro, pastor me chamou para fazer parte da mocidade, me chamou para fazer parte do grupo de louvor. Eu falei, mas eu fumo cigarro, estou chegando agora, Deus vai te libertar. Subi para um monte, fiz um propósito com o grupo. Quando eu desci, nunca mais para o cigarro na boca. Eu pesava 57 quilos, fumava demais. Tamara está aqui, me conheceu desde criança. 57 quilos para mim é peso de mulher, não é peso de homem. Magro, ele entrou com a libertação. Comecei a desenvolver, fui para o som. Do show fui do cooperador, obreiro. E aí eu fui crescendo. Mas eu entendi o quê? Que eu posso ser cooperador. Virei obreiro, mas eu não deixei de ser cooperador. Virei diácono, eu não deixo de ser obreiro. Passei a presbítero, eu não deixo de ser diácono. Virei evangelista, eu não deixo de ser presbítero. Virei pastor, eu não deixo de ser evangelista. Ah não, vou falar. Tem pessoa que vai crescendo e quando está na casa de Deus, agora eu não posso mais varrer chão não. Agora eu não posso mais limpar banheiro não. Por quê? Porque agora eu sou evangelista. Agora eu sou pastor da casa. Agora eu estou crescendo, eu estou em outro patamar. Pastor, coloca irmão. Que isso, irmão? Quem disse para você que conforme você cresce, você esquece da essência de baixo? Quanto mais você cresce, lembra das origens, de onde você veio, o que você fazia. Ministério é isso. Isso é ministério. Isso é ministério. Mas não é não. Tem camarada que é o pastorzão, é o evangelista. Sabe quando acaba o culto, sabe o que eu faço? Eu saio olhando para o chão. Tem copo d'água? Eu vou pegando o copo d'água.
Os irmãos vão deixando. Mas o obreiro falou, irmão, para os irmãos entender, quem abre e fecha igreja não é pastor. Aqui não tem isso, graças a Deus. Aqui não tem isso. Quem abre e fecha igreja não é pastor, são obreiros, diáconos, cooperadores, obreiros são. Quem vai embora por último é obreiro, não é o pastor. Eu estou na congregação lá, cadê o diácono? Cadê o obreiro? Está eu e o pastor fechando a igreja. Irmão, o pastor Alex me chamou toda a Bíblia, porque você vai entender. Jesus chamou você para servir, primeiro dentro, depois fora. Jesus disse, fique em Jerusalém, porque se não aprender a servir dentro, se não aprender a ter comunhão dentro, ter responsabilidade dentro, comprometimento dentro, como que você vai para fora? Eles entenderam, Atos 2, eles vão ser revestidos de poder. Por quê? Porque, irmãos, antes do Espírito Santo, havia um receio sobre os discípulos. Eles eram temerosos devido à perseguição da igreja. O próprio Cristo foi perseguido, tomados pelo medo, normal, seres humanos. Quando o Espírito Santo veio, acendeu neles o desejo, a paixão, o temor maior por Cristo, de sair para fora. E eles entenderam que eles precisavam anunciar a palavra de Deus. Já quando nós vemos Atos capítulo 3, eu vou começar a pregar agora. Está com a Bíblia aberta? Atos capítulo 3. O tema da mensagem é lições que antecedem o milagre. Quem quer viver milagre aqui? Quem quer viver sobrenatural aqui? Deixa eu lhe dizer, tem lições, porque todo mundo quer chegar no sobrenatural, todo mundo quer viver milagre, mas aplicar as lições ninguém quer. Primeiro, Pedro e João subiam. Primeira coisa que você entende aqui, Pedro e João subiam juntos. Pedro e João dão valor à comunhão, pois estavam a serviço de Cristo, a serviço do reino de Deus. Eclesiastes capítulo 4, versículo 9 diz: é melhor inserir dois do que um só, porque tem melhor paga o seu trabalho. Salmo 133 diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. A Bíblia diz que onde estiver dois ou três, ele está. Por que a Bíblia não fala onde estiver um, dois ou três? Você já provou? Meu Deus, é a meta. Se você chegar nessa meta, ele é seu, nem uso mais. Desafio, hein? Tá vendo, né, Tamara? E ele é 54. Aonde estiver dois ou três, ele está. Eu olho para a Bíblia e falo, por que ele não começa a dizer onde estiver um, dois ou três? Mas onde estiver dois ou três, ele está presente. Primeiro, deixa eu lhe dizer uma coisa: lugar da unidade. Quarto, lugar secreto, você e Deus. Lugar de um, Cristo manifestar. Quarto, entra no teu quarto, fecha a porta e tem um particular, você e Deus. Cristo se manifesta. Perceba que em Atos capítulo 2, o Espírito Santo veio por quê? Estavam todos reunidos no mesmo lugar, no mesmo propósito, na mesma visão, na mesma fiação, no mesmo comprometimento. Ou seja, aonde não tem comunhão, Cristo não se manifesta. Para Cristo, onde tiver dois, eu estou presente. Cristo está dizendo, aonde tem dois, ali tem comunhão, ali eu manifesto, ali eu vou começar a agir. Pedro e João subiam juntos ao templo. Então aqui eu falo sobre comunhão. Primeira lição, comunhão. Jesus enviou de dois em dois, e eles têm comunhão um para com o. Irmãos, esse dia eu estava pregando na minha congregação, eu disse assim, irmãos, entenda uma coisa: comunhão com todos. Comunhão nós precisamos ter com todos. Intimidade é com poucos. Será que você conseguiria levar toda a sua igreja para a sala da sua casa? A gente precisa entender um dos princípios do Evangelho.
Não tem isso de não for com a cara do irmão, com a cara da irmã, não gostar. Não, para com isso, para com isso. Comunhão é com todos. Cada um de nós é diferente um do outro. Cada um de nós tem um temperamento. João mesmo e Pedro, temperamento diferente. João era calmo, Pedro já era mais sanguíneo, mas Cristo colocou os dois juntos. É o equilíbrio. Então você precisa entender, uma das bases do Evangelho, comunhão plena, um para com o outro. E eles têm comunhão um com o outro. E eles vão ao templo, a hora da oração à nona. Primeiro, comunhão e outra coisa, comprometimento. Com o quê? Com a casa de Deus. Eu vou pregar. Tem pessoas que falaram, eu não vou para o culto não, vou cultuar na minha casa. Esquece isso. Quem foi que falou que na sua casa é lugar de cultuar? Na tua casa é lugar do lugar secreto. É no quarto, você e Deus. Saiu dali, casa do Senhor, templo de Deus. Senão ele não levantava o templo. Senão ele não mandava Moisés levantar o tabernáculo. Senão não tinha o templo para o povo ir adorar. Se podia ficar na sua casa. Então quebra isso, não existe. Casa de Deus. Então vamos lá, comprometimento, comunhão e outra coisa, a hora da oração, a nona. 3 períodos de oração existem. Quantos períodos? 3. Matutina, vespertina e ao pôr do sol. Matutina das 9 a meio-dia, vespertina do meio-dia às 3 e ao pôr do sol das 3 às 6 da tarde. A gente ora para a nossa vida corrida, que é corrida a nossa vida, e falava, meu Deus, hoje eu não tirei um tempo para orar, não consegui orar por causa do trabalho, foi muito coisa. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Existe um homem chamado Daniel, levado ainda muito jovem para a província babilônica, e a Bíblia diz que ele estava a serviço de Nabucodonosor, e mesmo assim orava 3 vezes ao dia. Não. Podem colocar o que tiver para mim fazer, mas a hora de eu descer e ter comunhão com meu Deus, ninguém me tira. O momento do particular e da comunhão com Deus, ninguém pode te tirar esse momento. Mas eu não consigo. Quem trabalha em empresa aqui, levanta a mão, por favor. Você tem uma hora de almoço, irmão? Quem tem uma hora de almoço na empresa? Será que na hora de almoço não dá para ter aquele momento? Quando eu não era barbeiro, eu trabalhava com o Marcos, com meu tio na metalúrgica. Eu colocava a marmita para esquentar, comia 15 minutinhos, ia para o culto que tinha culto. Chegava no culto, toma joelho, oração, culto acontecendo de joelho. Daqui a pouco o pastor dava, ô evangelista, dá uma palavrinha aqui rapidinho. Eu passava, irmãos, uma hora não, 45 minutos no culto, e 15 minutos tirei para almoçar. A gente precisa tirar o nosso momento com Deus. Então eles vão para a oração, a nona. Sabe o que eu entendo, Abner? Pontualidade. Ó, irmãos, o pastor Alex me chamou para pregar. Você trabalha em empresa? Você bate cartão? Que hora que você está na empresa? Quem bate cartão aqui na empresa? Você bate cartão, irmã? Eu vou usar você, tá? Tá bom? Fica brava não? Que hora que a irmã entra na empresa? 6 da manhã? Que hora que a irmã levanta? Então você sai às 5, mas você levanta que hora? Que hora que a irmã levanta, mãe? 10 para 5, se arruma rápido. 5:30, está na empresa. Bate o cartão, 6 horas. Mas peraí, ela bate o cartão 6 horas, só que ela chegou 30 minutos antes. Me chamou para pregar. Isso aqui é texto, é o Atos 3, tá? Não tem como eu falar de um coxo sem aprender lições que antecedem ele. Todo mundo quer falar dele, mas e as lições? Isso aqui é Bíblia. Peraí, a irmã então levanta às 5, se troca, pega a condução, se tiver que pegar, e vai para a empresa. Chega 30 minutos antes, bate o cartão. Sai que horas? Bate 10 minutos antes ou bate o cartão 5? Então você chegou cedo, mas está sendo pontual para sair. E se tiver hora extra? Porque final do mês tem o quê? Ah, sim. Sabe por que eu estou falando isso? Porque a gente na vida secular, a gente tem compromisso e pontualidade. Mas quando é para Deus, acaba o compromisso e acaba a pontualidade.
A gente não se antecipa para chegar na casa de Deus, mas para as outras coisas, a gente consegue, Natália. Mas por quê? Porque eu tenho a responsabilidade da empresa e eu preciso bater o cartão 6. Se eu bater o cartão 6,10, 6,20, ou é descontado, ou eu vou ter que ficar mais, alguma coisa. Então Cristo está dizendo: na minha casa tem que ter comunhão, comprometimento, pontualidade. Isso é ter vida com Deus. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Isso aqui é pontualidade. O texto está frisando isso. 2 juntos, templo, hora nona. Pontualidade. E eles vão para o templo, e da porta está um varão, que desde o seu nascimento era coxo, o qual todos os dias punham a porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Isso aqui é de uma forma estratégica. Porque quando a gente fala do templo, da porta Formosa, era uma porta que dava acesso ao pátio das mulheres, ao átrio do gentio e à gasofilácia. Então, Tamara, quem fosse ao templo e fosse ofertar, entraria pela porta Formosa para poder ofertar. De uma forma estratégica, ele se coloca diante daquela porta. Só que o texto vai dizer que já há 43 anos que ele está ali. Já há muitos anos, segundo a história, ele está ali. E sabe o que me chama muita atenção? É que esse coxo está no templo, está na porta do templo. Jesus, se você puder, abre para mim, Tamara, Mateus capítulo 21, por gentileza. Evangelho de Mateus capítulo 21, versículo 12. E entrou Jesus no templo e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derribou as suas mesas, a mesa dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhe, está escrito: a minha casa será chamada casa. Está vendo aqui Pedro e João aplicando o que eles aprenderam? Casa. João, vamos orar, vamos para o templo, vamos buscar, vamos ter comunhão, vamos descer. 14. E foram ter com ele no templo cego e coxos, e ele peraí, Jesus foi no templo, sim ou não? Jesus curou coxo, sim ou não? Por que o coxo de Atos 3 Jesus não curou? Deixou para a igreja? Jesus quis deixar para a igreja? Jesus quis deixar para os discípulos? Esse de Atos 3 que está na porta? Então ele podia ter deixado o cego de Jericó para os discípulos? Não é verdade? Porque é diferente da mulher de fluxo de sangue. Foi o cego de Jericó está no caminho, como o coxo também está no caminho. Se a mulher foi para ser curada, se já não veio buscar ele para curar, Jesus poderia ter deixado também ele, sim ou não? Mas por que ele não curou esse coxo, de Atos? Segundo alguns historiadores, o nome dele era Demétrio, que do grego traduzido é literalmente consagrado. É alguém que é coxo desde o seu nascimento, está na porta do templo. Jesus inicia seu ministério, vai para o templo desde novo. Jesus prega no templo, porém ele não cura esse coxo. Sabe por quê? Porque o coração dele está na moeda e não no milagre que vem de Deus. O coração dele estava naquilo que era secular. Jesus passa, Jesus entra, a multidão vem, mas ele está na porta pedindo o quê? Esmola. Tem pessoa que enquanto não entender que precisa ter uma vida voltada a Deus, como diz Salmo 121, elevar os olhos aos altos, aos montes, de onde vem socorro, nunca vai mudar de vida. Enquanto você não entender que você precisa se desprender um pouco daquilo que é terreno, você nunca vai viver o sobrenatural da parte de Deus. Entra ano, sai ano, pastora Tamara, todo mundo quer viver o sobrenatural de Deus, mas são pessoas, desculpa, que não tem uma vida voltada a Deus. Aqui não tem, graças a Deus. Aqui não. Só na leste, aqui eu louvo a Deus que não tem. Se você não entender que você precisa ter uma vida voltada a Deus, não haverá mudança, não haverá milagre sobrenatural. E eu vou lhe provar, porque eu gosto de pregar, provando. Quando ele está no templo, ele vê Pedro e João subindo. E quando ele vê Pedro e João, ele vai pedir o quê? Esmola. E quando ele pede esmola, Pedro e João diz assim no verso 4. E Pedro com João fitando os olhos dele disse: olhe para.
você entender, para o povo entender, eu já vou encerrar. Quantas pessoas tem no altar aqui? Quantas? E agora? E agora? Deixou de ter duas? Vocês estão olhando, vocês olham para nós ou vocês olham para mim? Hã? Vocês conseguem ver os dois. Focar, vocês focam. Vocês podem focar em um, senão fica mesmo. Mas vocês estão vendo que aqui no altar tem dois. Quando Pedro diz para ele, olhe para nós, sabe o que Pedro está querendo ensinar para a igreja? Que no evangelho de fato é como foi louvado, não há acepção de pessoa, nem ninguém melhor do que ninguém. Somos iguais no reino de Deus. Quando ele diz, olhe para nós, ele diz, se o pastor Alex tem de Deus, eu também tenho. Se eu tenho de Deus, ele também tem. Ou seja, não é como o Gabriel cantou, só para eles entenderem, tá, Abner? Só para eles entenderem. O Gabriel adorou, só que aí o Abner está ali sentado e está assim, Abner, é o pensamento, só para a igreja entender, tá? Se o pastor Alex der para me louvar, o Gabriel vai ver como que se louva de verdade. Eu vou subir a nota lá em cima. Ele falhou na dele, mas eu vou subir um tom acima. Você como Obed, um tom acima. Deixa, vou mostrar como canta. Alguém vem dar uma saudação? Se o pastor der para me dar uma saudação. A Bíblia está nos ensinando a nunca querer ser melhor do que o outro. Porque o melhor e o maior é sempre o menor. Lembra de Elias e Eliseu? Lições. Eu aprendo com eles. Quando Elias vai ser tomado, ele diz a Eliseu, pede o que queres. E ele diz, eu quero que haja porção dobrada do teu espírito em mim. Elias não repreendeu. Falou, coisa dura pediste. Porque Elias entendeu que Eliseu não queria ser melhor. Não, estava falando acerca do ministério. Um ministério mais prolongado, mais duradouro. Assim como Deus foi com você, Elias, eu quero que Ele seja comigo. E a porção dobrada do Espírito aqui não é Espírito Santo não, tá? Eu tenho certeza que você aprendeu com seus pastores. Porque o Espírito Santo, todas as vezes que você vê Espírito na Bíblia em letra minúscula, é Espírito do homem. Espírito Santo, letra maiúscula, amém? Trata-se da presença. Esse Espírito que ele está falando é o Espírito que tem em Daniel capítulo 6. O Espírito de excelência. Daniel se distinguiu de todos os outros governadores, porque nele havia um Espírito excelente. Um homem, um jovem aplicado. Então ele fala, olha para nós. E quando o texto diz que olhou para eles esperando receber alguma coisa, ele já esperava receber, ó. Ó a pessoa que está aqui, ó. Eu vou para o culto, porque eu acho que hoje talvez eu receba. Eu acho que hoje é o dia. A sua expectativa não tem que ser naquilo que você pode receber, mas naquilo que você vem para dar. Não, vou dizer de novo. Eu vou lhe dizer de novo. As suas expectativas não podem ser baseadas naquilo que você vai receber, mas naquilo que você vem entregar. Porque quando eu vou no culto, eu não vou para receber, eu vou para entregar. Cadê os que veio entregar nessa noite? Eu quero ouvir só os que veio entregar o melhor para Ele. Alaue que a vaz. É entregar, irmãos. O culto, pastora Tamara, é entrega. Vou provar. Posso provar? Mateus capítulo 6, após o sermão da montanha, né? Jesus vem aplicando. Viu que os discípulos deixaram seus afazeres. Quem era pescador para seguir Jesus, e eles tinham família. Jesus vê, olhando para o coração, e vê ali que os discípulos, eles tinham família, tinham insegurança acerca dos seus, acerca da sua família, o que eles vestiriam, o que eles comeriam. Então Jesus diz assim, olha, fica tranquilo, não se preocupa com nada disso. Buscai primeiro reino, justiça, e todas, não as demais, e todas as coisas serão acrescentadas. Jesus ensina a eles, em primeiro lugar, reino, justiça. Fica tranquilo que todas as coisas eu vou acrescentar sobre a tua vida. Então é isso que você precisa entender quando você vem para casa. Buscar reino, justiça, certeza que eu estou sob o cuidado providencial de Deus. Você está sob o cuidado, você assume
a responsabilidade, o compromisso de ser servo. Mas mais que servo, você é filho. Amém? Esses dias eu estava pregando a parábola do filho pródigo. Ali tem um filho que esqueceu que é filho e se coloca diante do pai como servo. Porque o filho mais velho, ele esqueceu que ele era filho. Ele se coloca como servo. Estou te servindo há tanto tempo. São pessoas que esquecem que além de ser servo, você é filho de Deus. E o seu nome está escrito no livro da vida. Porque o céu não é para servos. O céu é para filhos. Posso provar? Posso? A Bíblia diz que muitos são chamados e poucos. E entre muitos chamados, muitos: Senhor, preguei no seu nome, expulsei demônio, fiz campanha, fiz tudo isso. Apartai-vos de mim que eu não. Então o céu não é para todos os servos, mas é para todos os filhos que entenderam o valor de ser filho, porque o filho sabe que deve ser obediente ao seu pai e ter uma vida com ele. Então o céu não é para servos, o céu é para filho. Mas enquanto eu sou filho, eu preciso entender que eu tenho que servir o meu pai. Sabe por quê? Por quê? Sabe por que você é mais que você é filho e não é servo? Abner, porque o servo pode deixar de ser servo a qualquer momento, mas o filho nunca deixa de ser filho. O servo, a hora que querer parar de servir, não quero mais servir, vai embora. Seu filho, se ele sair de casa, pai, não quero mais morar aqui, ele vai deixar de ser seu filho? Não. Ele vai deixar de estar dentro da sua casa te obedecendo e tendo um momento com você. Mas seu filho, ele vai ser sempre. Então ele olha esperando receber alguma coisa e diz: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Sabe o que eu me lembro? Que quando eu era garoto, Tamara, ali na Ponte Rasa, Marabras, conhece a Marabras? Tem a Marabras, tem uma banca de jornal, tem uma açougue, né? Eu lembro que a minha mãe me chamou para ir na Marabras com ela. E eu ainda muito jovem, eu gravei isso, eu pregando assim, eu me lembrei disso, dentro dessa mensagem. Minha mãe está lá dentro, e eu saí para fora, e encostei, fiquei ali na porta, e tinha uma senhorinha, que ela era coxa, não sei se você chegou a ver uma vez, ela ficava do lado da porta, coxa mesmo, e ela ficava pedindo dinheiro, pedindo esmola, ficava com tipo uma latinha mesmo, e eu do lado via assim, que tinha umas moedas, né, colocando, e as pessoas passavam, ela cabeça baixa, ela pedia, ela não levantava a cabeça, eu ali criança, e olhando, sabe como criança é curiosa, passou uma pessoa aí, colocou uma nota, não lembro se era de 20, se era de 50, colocou uma nota, e quando colocou a nota, ela olhou a nota, ela fez assim, olhou, Deus abençoe. Ela fez questão de olhar para cima e ser grata a quem deu para ela mais do que ela já havia recebido em todo aquele dia. Quando Pedro diz: olhe, não tenho olha para nós. Primeiro, Pedro está dizendo: quem busca socorro, quem busca sobrenatural, quem busca milagre ou mudança de vida, enquanto ficar olhando para baixo, não vai receber. Enquanto você não entender que o seu foco tem que estar em cima e não nas coisas que é secular, não é circular não, secular, você não vai viver sobrenatural. Quando você aprende a olhar para cima e priorizar o que vem do alto, tem milagre para a tua vida, você vai viver o sobrenatural. Então Pedro está dizendo: se desprenda um pouco agora e começa a olhar para cima. Por quê? Porque quando você olha para nós, você vê que somos de Deus, tem alguém que nos colocou de pé. Quem era Pedro? Quem era João? Ninguém dava nada para Pedro, muito menos para o seu ministério. E quando ele olha, já esperando, Pedro fala que não tem prata nem ouro, eu já penso na frustração daquele homem. Meu Deus, não tem prata nem ouro, vou receber o que então? O que eu busco é prata e ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Quando ele está mandando, ele lá está dizendo: ei, hoje chegou o dia de você receber o que há 43 anos você não recebeu. Você não entendeu? Hoje é dia de você receber milagre, não é dia de você receber moeda. Porque aquilo que você busca há tanto tempo não mudou a tua vida, mas aquilo que você não buscou chegou ao teu encontro hoje e a tua vida vai ser mudada. Jesus trouxe você aqui para lhe dizer: ano de 2024, a tua vida vai ser mudada. Pelo poder dessa palavra, a sua vida vai ser mudada. Só que entenda uma coisa: e o tomando pela mão direita o levando. Irmãos, Pedro vai aplicar aqui o que ele aprendeu em Mateus capítulo 14, 31.
Quando Jesus ele pega seus discípulos, dá uma ordem para que eles passem para o outro lado da margem, que ele vai orar, vai despedir a multidão e vai orar, Tamara. E quando ele vai orar, a Bíblia diz que na quarta vigília da noite Jesus vem andando sobre as águas. Sim ou não? Só que aí os discípulos se assustaram, temeram. Jesus disse: não temais, porque sou. Olha aqui, o porquê que você precisa ter vida com Deus. De fato, fazer menção do nome dessa igreja. Igreja, vida com Deus. Aplicar-me a Deus, um relacionamento com Deus. Não, por que você precisa ter isso? Pedro, quando Jesus fala isso, Pedro fala: mestre, se é o Senhor mesmo, ordena que eu vá sobre. Pedro reconheceu o quê? A voz. Sabe por que tem muita pessoa que questiona o agir de Deus? Sabe por quê? Porque não conhece a voz dele. A Bíblia diz que a ovelha conhece a voz, mas é a ovelha, tá? Não é bode não. Pega isso aqui que é de graça. Salomão em Provérbios 14, se não me falha a memória, 3 diz assim: o filho sábio ouve a instrução do pai, mas o escarnecedor a tem por repreende. Olha para cá. Filho sábio ouve a instrução do pai, mas o escarnecedor a tem por repreensão. Quando o pastor fala alguma coisa e a pessoa fecha a cara, fica bicuda, sabe o que ela está dizendo para ela mesmo? Eu não sou filho, sou escarnecedor. Porque o filho sábio ouve a instrução, é instrução, mas o escarnecedor está me repreendendo. Cadê os filhos? Cadê os filhos? Cadê os filhos? Cadê os filhos? O filho sábio ouve a instrução, e ouvir a instrução é praticar, aplicar-se a ela. Ele vai dizer isso. Então Pedro, ele vai fazer o que ele aprendeu. Ele vai descer, pastor Alex. E quando ele desce, olha aqui, pastora Tamara. O barco, o vento está chacoalhando a embarcação. Está no meio do mar, Abner. Jesus vem andando. Pedro desce. E quando Pedro desce, o texto diz que quando ele chega embaixo, ele sentiu o quê? O vento. Mas espera aí, o vento que sopra embaixo, sopra em cima. Ele teve que descer do barco para sentir o vento? Não. É porque quando ele desce do barco, ao sair do barco, o foco é Jesus. Mas ao chegar nas águas, tirou os olhos. Não, vou dizer. É aquele crente que está passando por um vento, uma situação difícil. Jesus chama, ele vem. E quando ele vem firme. Jesus me chamou, está comigo. Só que quando começa a caminhar, tira os olhos de Jesus. Agora eu estou caminhando mesmo. No princípio é, ordena que eu vá, estou indo. Mas depois, começa a tirar os olhos. E quando tira, para. E quando para, afunda. É o crente do século 21, está parado, está estacionado, por quê? Está tirando os olhos. Só que aí ele vai parar perto, ter medo, sentir o vento. É aquela pessoa que se sente inseguro, incapaz. Mas irmão, quem te chamou foi o mestre. Ele te assegura caminho. Só que quando ele afunda, Cristo vai pegar na mão, vai falar: homem de pequena fé, por que temeu? E vai levantar. Cristo não só lança uma palavra. O que Cristo faz? O que Cristo faz? Pega na mão e ajuda. Sim ou não? Levanta ele. Cristo mandou dizer isso, eu vou dizer isso. Tá bom? Tá bom? Aqui não tem. Tem pessoas que falam assim: pastor, eu preciso agir pelo meu coração. Tá errado. Crente não age pelo coração. Primeiro, que do coração do homem são as preparações, da boca é a resposta de Deus. O coração do homem é engano, então nosso coração nos engana, porque é tomado pelas emoções. Eu tenho que ser racional. O culto na casa de Deus não é 100% espiritual, nem 100% racional. 50-50. A nossa vida tem que ser racional. Vou provar. Como é seu nome? O Emanuel está passando por uma necessidade terrível na casa dele. Conta para pagar, sem alimento. Só que aí, pastor, chegou ao meu conhecimento que ele está passando por isso. Por tudo, e eu tenho condições de ajudar. Eu tenho condições de semear na vida dele, de ajudar ele. Aí eu falo assim: não vou não, porque Deus não tocou. Como é que é? Não vou ajudar não, Natália, porque Deus não tocou. Eu vou esperar Deus tocar. Irmão, quem foi que te ensinou isso? Quem foi que te ensinou isso? Que Bíblia? Se chegou ao meu conhecimento, é porque Deus aprove que chegasse ao meu conhecimento, para que eu possa auxiliar o servo de Deus, sabe? Chegou até você que o seu irmão está padecendo, está precisando. Você vai esperar o pastor? Você vai esperar o pastor? Vem cá.
Emanuel tá passando aí. E aí, o que a gente pode fazer por ele? Ô, negão. É tu que tem que fazer, que eu faço primeiro. Terceirizar? É forte. Vai. Irmão, o que tem de gente querendo terceirizar aquilo que Deus está mandando você fazer? Ó, Pedro fala: teu prata nem ouro, mas o que eu te dou. E o tomando pela mão direita. Quem tomou ele pela mão? Pedro falou: João, pega aí, vai. O negócio agora é com você, eu já lancei a palavra. É assim? Não, para, João, minha vez já foi, agora é a sua. Não, Pedro vai aplicar aquilo que ele aprendeu. Agora olha para mim. Pedro vai tomar ele pela mão direita. Pega isso aqui, que isso aqui é de graça, eu vou encerrar, pastor. Quando quem é casado, vou usar o seu marido, tá? Você vai ser a esposa agora. Que isso? É só para o povo entender. Vai, Barão, dá um carro. Só para o povo entender. Eu gosto de pregar assim que é para você entender. Ó, quem já andou de mão dada aqui com a mulher, com a esposa, com a namorada? Quem já andou? Amém. Todo mundo andou, né? Vem cá. Glória a Deus. Irmãos, isso aqui você tem que ser perceptivo para as coisas de Deus, tá? Pega isso aqui. Tá certo ou tá errado? Eu estou pegando a mão do pastor Alex. Eu sou o homem, ele é a mulher, tá? Que isso? É só na ilustração. Tá certo ou tá errado? Tá certo? Repita comigo, Cleison. Tá errado. Por quê? Tá errado. Quem é o cabeça? Quem conduz? Hã? Peraí, então como eu com a minha esquerda vou conduzir a mulher com a direita? Desculpe, eu sou o cabeça e eu vou na frente conduzindo ela. Ninguém vai andar de mão dada com a mulher pegando na mão esquerda dela. A mulher é o vaso mais frágil. Ele pega na direita e eu vou na frente. Quando Cristo pega pela destra, Ele está dizendo: eu conduzo a igreja, não é a igreja que me conduz. Fica aqui. Se eu pego na esquerda, é a igreja que está conduzindo Cristo. Mas não é. É Cristo que conduz a igreja. É Cristo quem conduz a noiva. Pergunta para mim, por quê? A esquerda simboliza a fragilidade humana, a fraqueza humana, o vaso mais frágil, que é o de barro. E a direita, a destra do Altíssimo, o Todo-Poderoso, que te guia, te levanta, te sustenta, te conduz, te mantém de pé. Então Cristo está dizendo: deixa eu conduzir você, igreja, deixa eu conduzir você, noiva. Quem está entendendo a mensagem? Pedro pega pela mão direita dizendo para ele: hoje Cristo te coloca de pé. Hoje você está reconectado aos céus. Hoje chegou o dia do teu milagre. Chegou a tua vez. Chegou a hora. Levanta. E o texto diz que ele saltou, se pôs de pé. Saltar e se pôr de pé simboliza firmeza, estabilidade, sustentabilidade. Tudo que ele não tinha. Não tinha estabilidade, não tinha sustentabilidade, não tinha firmeza aos pés. Mas quando Pedro levanta, ele salta, se coloca de pé. O texto diz: e seus pés e tornozelo se firmam. Pé fala sobre caminhada, sobre caminho. E tornozelo fala sobre porque o tornozelo dá direção e movimento aos pés. Ele está dizendo: hoje Cristo está treinando para você um novo caminho. A direção que você vai seguir é a direção do céu. Jesus te trouxe aqui para dizer: deixa de seguir a direção dos outros e começa a seguir a direção do céu. Sabe por quê? Porque esse coxo era levado ao templo, era conduzido por outros, 43 anos sendo carregado. O caminho que ele seguia era um caminho sendo levado pelos outros. Mas Jesus está dizendo aqui: chega, deixa que eu te conduza. Estou te colocando de pé, estou te dando firmeza,
Estou te dando estabilidade para que você possa viver o sobrenatural. Abre, pode preparar lá o louvor que o pastor falou que você ia louvar. Em nome de Jesus, eu já vou encerrar a palavra de Deus. Quem está entendendo a mensagem nessa noite? Vou acabar aqui. E andou e entrou com eles no templo, saltando e louvando primeiro, olha o prazer, que é louvar a Deus. Saltando e louvando a Deus. E todo o povo ouviu andar e louvar a Deus. No verso 9. Irmão, sabe o que é isso? A igreja cheia de religioso. Porque, irmãos, pós a ascensão de Jesus, o coxo poderia estar dentro do templo. Tamara, poderiam ter levado ele para dentro do templo, né? O véu se rasgou, poderia ser convidado aí, não é verdade? Mas os religiosos passavam e não lhe estendiam a mão, muito menos levavam a ele alguma palavra. Só que todo aquele que achou que a vida dele ia ser aquilo, teve que ver ele andar e louvar a Deus. Acharam que seria teu último ano, seu último mês, sua última semana. Acharam, vai parar, é fogo de palha. Daqui a pouco ele abandona tudo, ela abandona tudo, vai virar as costas. Vão ter que ver você de pé, louvando, saltando, glorificando, celebrando, exaltando o nome do Senhor. E o texto vai dizer assim: e conheciam, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa. Se admiraram e ficaram cheios de pasmo, surpresos pelo que lhe acontecerá. O povo vai se maravilhar pelo que vai ser realizado na tua vida esse ano. Se coloca de pé, com a permissão do pastor. Vem para cá, Abner, para louvar a Deus. Quem quer viver o sobrenatural de Deus? Você vai viver esse ano. Você vai viver o sobrenatural, você vai viver o milagre. Mas ei, aplique em você as lições que você aprendeu hoje. São lições que antecedem este milagre. Cristo hoje está colocando você de pé, está sustentando você de pé, está te dando uma nova direção. E se prepare, pastor, porque vai ter pessoas contando um testemunho aqui. E outra coisa que ele soprou no meu ouvido: ei, vai ter culto de ação de graça. Vai ter culto de ação. Você que falou que ia fazer o culto, se prepara para fazer o culto. Vai ter esse culto de ação de graça e o nome do Senhor vai ser glorificado. Pode louvar, em nome de Jesus.